Estamos de volta com o último bloco do programa. Hoje o tema é o primeiro tema da Unidade em Cristo, esta temática nova dessa temporada aqui no programa Lições da Bíblia, que você sempre acompanha com a gente. E o primeiro tema dessa temporada Unidade em Cristo é criação e queda, entendendo a criação de Deus, entendendo a queda do homem e as consequências da queda do homem. Estávamos falando aqui com o pastor Rubens e o pastor Edmilson sobre o dilúvio, consequências do dilúvio, que os descendentes de Noé não foram tão fiéis assim. E aí o pastor Edmilson queria contar uma história, uma piada, não sei como é que é a sua história. Não, é que o pastor Rubens, ele mencionou assim ali a história de Noé, que bebeu e um dos filhos de Noé ali fez gracejo e tal, né? Uhum. Um amigo um dia me disse assim, mas também olha o nome do filho, Cão. E dali surgiu que tudo é o cão, tudo que é ruim que acontece é o cão, né? Mas pastor, falando assim agora bem sério, a gente percebe que realmente o dilúvio ele foi uma maneira de Deus controlar o caos, mas nos reportando ainda a Gênesis 1:29, a multiplicação. Deus sabia que aquele casamento geraria uma família. Aquela família cresceu muito, a de Adão. Em Noé, Deus preserva uma família, não é, no dilúvio. Mas agora a gente já parte para a multiplicação que não parou com Noé. Que agora precisava encher a terra de novo, como já disse o Rubens aí. Agora Deus percebe que ele teria que ter um povo, uma nação inteira, ligada por esse vínculo da unidade no amor em Cristo. E aí obviamente, Abraão. Obviamente os filhos de Noé foram se multiplicando, foram tendo filhos e a família foi se espalhando pela terra, foi povoando a terra, foram formando os núcleos, famílias grandes, núcleos grandes, cidades, não é? E isso foi povoando a terra de novo. Mas parece-me que a questão da maldade no coração do homem não tinha remédio. Ou seja, Deus exterminou através do dilúvio a humanidade, dizimou quase que toda, mas não houve solução para o maior problema da queda do homem. O pecado. Pecado. É verdade. O pecado. E aí já começaram a pensar que Deus ia inundar a terra de novo, fazem uma torre que é chamada de Torre de Babel, Deus divide as línguas, essa divisão das línguas trouxe o caos, né? O caos, porque daí as pessoas tinham que buscar quem é que falava a língua dela, algum código para poder se comunicar e sobreviver. Então, a Torre de Babel, a divisão de línguas, foi mais uma manifestação de Deus nesse processo de tentar reeducar a humanidade, nesse processo pós-queda. Como é que é a opinião de vocês sobre isso? Eu penso que sim, pastor, porque quando nós lemos toda a história ali, né, no livro de Gênesis sobre a Torre de Babel, voltando ali uma coisa que a gente comentou, né, no bloco anterior, eles estavam buscando uma união à parte de Deus, que não era aprovada por Deus, né, eles estavam se juntando ali naquele lugar, mas não era aquele tipo de ajuntamento que Deus queria, porque eles estavam tirando Deus de cena, não estavam seguindo a ordem de Deus. E naquele momento Deus, então nós encontramos, né, a origem ali dos idiomas, né, das línguas, e esses grupos depois foram se espalhando, e aí aquele propósito que Deus estabeleceu de que a terra fosse povoada, que ela fosse enchida, ele aconteceu. Mas eu entendo isso realmente como uma ação de Deus naquilo que o homem não foi capaz de fazer. Exatamente. Quando Deus fala, vinde, confundamos as línguas. O pastor Rubem mencionou aqui, o mal também, ele tem a intenção da unidade. Sim. É tanto que o nosso guia de estudos é unidade em Cristo. Por que em Cristo? Porque também existe a unidade no mal, não é? Agora, é interessante a gente perceber como Deus é estratégico, porque era um só povo, diz o texto, era um só povo, uma só língua. Ele seria o mal organizado, entende? Então, qual a visão de Deus? Vamos transformar os seres humanos em grupos menores, porque desses grupos menores, Deus trabalha agora com um grupo que cresce bastante. Nós temos na igreja, inclusive, os pequenos grupos, que eu tenho a alegria também de trabalhar, de coordenar, visito sempre os lares. Muitos irmãos, muitas pessoas que às vezes frequentam uma grande igreja, vão ali, adoram, louvam, mas eles encontram aconchego, encontram harmonia, encontram aquecimento humano, às vezes num pequeno grupo.
E aí eu fico assim pensando, sabe? Deus divide em grupos menores e cada um desses grupos agora torna-se uma nação, mas a partir de um desses grupos, Deus vai formando o seu povo a partir de uma língua, que é Abraão, como a gente encontra aqui a partir de quarta-feira. Exatamente. Ou seja, Deus escolhe um homem, ele viu naquele homem qualidades importantes para ser escolhido para formar o povo dele, para realmente ser um povo unido na palavra, unido a Deus, unido a Cristo, como é o tema do nosso manual, né, Rubens? Deus pensou, né, Abraão no meio ali de uma família politeísta, adorava Sim. muitos deuses, mas Em Ur dos Caldeus. Ur dos né? caldeus. Abraão era iraquiano, né? Hoje, olhando, contextualizando nos dias de hoje, Geografia. Pelo mapa, pela geografia de hoje. Abraão era um iraquiano. E então, naquela ocasião, Deus viu, como viu em Noé, viu em Abraão alguém que poderia fazer com que o seu propósito se cumprisse, né? Interessante, pastor, nós pensarmos nisso. Sempre a iniciativa é de Deus em buscar a unidade. Exatamente, pastor. Lá no Éden, buscou Adão, depois buscou Noé, agora buscando Abraão, buscando um povo, né? A iniciativa de Deus em trazer a unidade, em unir a raça humana a ele, né? E, consequentemente, uns aos outros também. Então, ele chama esse homem, né? Abraão, já com uma certa idade, e vê nele alguém com condições de poder fazer o propósito de Deus ser cumprido. Isso que você falou, Rubens, e pastor Edmilson e amigos que estão nos assistindo, é uma das coisas mais lindas da palavra de Deus. Sem dúvidas. Deus buscando a humanidade sempre, tomando a iniciativa, é algo intencional, não é? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? É o que diz a palavra, sempre Deus nos amando primeiro, sempre Deus nos recuperando, nos perdoando. É um Deus inexplicável, né? Amém. Mesmo a humanidade virando as costas o tempo todo para esse Deus, é um Deus que deseja essa unidade, que deseja reunir os seus filhos, como aquele pai, né, que ajunta os filhos. Pai que ama. Às vezes os filhos se desentendem, a família se desintegra, o pai vai, puxa de novo a família para si. É uma ação o tempo todo, até a volta de Jesus vai ser essa ação de Deus, não é, pastor Edmilson? E essa ação de Deus, a gente percebe realmente, olha, por exemplo, Adão e Eva pecam, têm filhos, um mata o outro, mas depois vem Sete. Em Sete se levanta de novo a adoração a esse Deus maravilhoso. O mundo se corrompe, Deus tem Noé. Aí após o dilúvio, Abraão e como aqui bem disse o pastor Rubens, Abraão, ele surgiu de uma família politeísta. Sabe qual é a palavra que fica aqui marcada? É esperança. Às vezes a gente conhece famílias que de repente se desestruturam, parece que tudo virou um caos, mas assim como a gente até aqui estudou, a Bíblia apresenta um plano de esperança o tempo todo, e o pastor Rubem que mencionou também o seguinte, exatamente, que Deus sempre vem atrás. Então, sabe, esse fio de esperança, ele permeia aqueles que são sinceros de coração. Ainda que talvez tudo pareça estar perdido, a esperança me faz acreditar que tudo vai melhorar. Exato, exatamente. Uma das características de Abraão foi a obediência, Sim. né? Até a palavra de Deus diz que ele é o pai da fé. Obedeceu, né? Saiu da terra dele, lá de Ur dos Caldeus, como você falou. A obediência, ela se torna o requisito principal depois do pecado, depois da queda do homem, já que estamos estudando a criação e a queda, para essa reaproximação de Deus? Sem dúvidas, pastor Lanza, porque o que quebrou a harmonia na criação, o que trouxe a desunião foi a desobediência. Deus havia dado uma clara ordem, né, para Adão e Eva: vocês podem se alimentar das outras árvores, enfim, mas desse aqui vocês não. E essa ordem que Deus estabeleceu, essa obediência, ela manteria-os unidos a Deus e unidos uns com os outros. Exato. Então, a desobediência foi o fator que causou a desunião e todas essas consequências que nós já mencionamos aqui. Então, através da obediência, Deus quer resgatar esse cordão, né, da obediência, Sim. como o pastor mencionou. Ele quer resgatar, trazer o povo para si, como Abraão e, enfim, toda a humanidade. Aí alguém pode pensar, tá assistindo a gente e falar assim, mas essa questão da obediência, o ladrão na cruz, ele teve tempo de obedecer? Não, mas só o fato dele clamar a Jesus pela vida eterna já era a porta aberta para a obediência. Se ele pudesse descer da cruz naquele momento,
ele viveria uma vida de obediência. Seria uma porque vida ele diferente. tomou uma decisão por Jesus, pela vida eterna, né? E o princípio da obediência aqui, tanto lá na cruz com o ladrão, por exemplo, é atender à voz de Deus, ao que quer que seja. No caso aqui de Abraão, a obediência dele em ouvir a voz de Deus que dizia, vai para uma terra que eu te mostrarei. Não era apenas o que fazer, era como ser, como um todo. Vai, sai e vai e vive como eu vou te ordenar. E ele confiou nas promessas de Deus. Confiou, Exatamente. sabe? Pastor Lanza, pastor Edmilson, tem uma coisa muito interessante talvez para nós pensarmos nesse ponto também aqui do nosso guia, do nosso manual, esse aspecto da obediência. Nós sabemos que, por parte de muitos hoje, a questão de um código a ser seguido, de uma orientação a ser observada, para muitos entendem que isso não é mais preciso, que isso não há mais necessidade, enfim. E acabam atribuindo esse aspecto apenas ao povo antigo de Abraão e os seus primeiros herdeiros ali da promessa. Mas há um texto que o nosso guia menciona, o livro está no livro de Gálatas, né, ou na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versos 26 a 29. O nosso amigo que está nos acompanhando, se quiser também ler conosco, a minha tradução aqui é Almeida, Revista e Atualizada, talvez você tenha aí na sua casa uma versão diferente, mas olha que coisa interessante. A partir do verso 26, então, capítulo 3 de Gálatas. Porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Olha que interessante o verso 28. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Então, Abraão é pai das 3 maiores religiões monoteístas Exatamente. do mundo, né? Dos judeus, dos islâmicos E do e do cristianismo. Impressionante. Então nós temos em Abraão, ele resume nele a fidelidade a Deus, a fé em Deus, né, a obediência a Deus, a confiança. O pastor mencionou esperança, né, pastor Edmilson? A esperança que ele tinha em ver as promessas cumpridas. Então, aquele que participa da fé verdadeira, que se apropria da fé verdadeira, aceita o descendente de Abraão, né, o Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, dando a salvação para cada um de nós. Em Cristo nós somos um, resumindo, né? Não há judeu, não há grego, não há brasileiro, não há americano, todos somos um. É essa unidade que a palavra de Deus promove e espera da gente, né? Agora, é interessante a gente notar que em Abraão, o chamado de Deus a Abraão não foi apenas para ele sair, viver pessoalmente, porque talvez é mais cômodo eu pensar assim, bom, eu vou viver, eu vou me resguardar de pecar, vou viver uma vida santa, porque quero a eternidade. Mas Deus tinha um plano maior, voltando àquela palavra, multiplicar. Deus queria que em Abraão se multiplicasse a fé, e o pastor Lanza colocou aqui, tanto que em Abraão nós temos como raiz 3 grandes religiões do mundo, né? O cristianismo, o judaísmo e islamismo. O verso principal da lição do guia de estudo da semana, eu quero aqui evocar aqui o nosso verso para memorizar como está escrito ali. Então Deus conduziu Abraão até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, 5, Extraordinário 6. esse texto, né? Extraordinário. Ou seja, olhando para trás, hoje a gente que vive no futuro de Abraão, a gente olha para trás e fala assim, Deus cumpriu a promessa, né? Deus foi fiel para com Abraão. Está aí o mundo sendo unido no poder de Deus através dos descendentes desse grande homem, né? Exatamente. Eu só tenho 1 minuto, então você faz o seu comentário para a gente poder encerrar o programa, tá bom? Muito bem. Parafraseando ali um texto do livro de Zacarias, né? Ninguém despreze os humildes começos. Né? O humilde começo trouxe tudo isso que nós conhecemos hoje. É verdade. E nós temos hoje a palavra de Deus. Exatamente. Né? Que nos trouxe aí essa linda mensagem de união, o desejo de Deus para cada um. Exatamente. Pastor Rubens, obrigado pela participação. Uma alegria. Bom
Muito Na bom semana estar que vem aqui. nós nos veremos aqui. Nos vemos de novo. Pastor Edmilson, obrigado também, viu? Eu que agradeço, Nosso pastor. tempo se esgotou, passou tão rápido. Eu sei Muito que vocês bom. teriam muita coisa para falar ainda, mas nós temos o nosso tempo aqui na TV e precisamos terminar. Obrigado pela sua audiência. Na semana que vem, os nossos amigos voltam aqui para conversarmos mais uma vez sobre a palavra de Deus. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui sobre essa nova temática aqui no programa Unidade em Cristo. Deus abençoe muito a você, a sua família, e na semana que vem nós nos veremos aqui no programa Lições da Bíblia mais uma vez. Um forte abraço a todos vocês.